estiver dentro do tribunal. Eu não cansei de dizer aqui que a escola, para mim, é o coração. Se a gente, pensando exatamente na linha do Vossa Excelência, se a gente não treina os servidores, se a gente, nem interno, nem externo, gente, a gente vive num estado pobre. O cara, ele não vai ter capacidade técnica de chegar às exigências que a legislação, num país continental como o nosso, exige de Coité do Nó, o que exige do município de São Paulo. Como é que a gente vai qualificar? Ou seja, a escola de contas é fundamental e não vai faltar recurso. Pode notar aí com relação a nada que a escola queira fazer. Nada. Quero fazer um registro e um reconhecimento. Que tanto na sua gestão quanto na nossa gestão anterior, apesar de já sendo falado ser um pouco diferente, mas acredito que nós temos comprovações que treinamos, qualificamos, tanto público externo, mas também interno do tribunal. Eu lembro de um curso, vou falar da minha gestão, que com o apoio de Vossa Excelência foi trazida uma equipe de fora para treinar aqui, inclusive com algo inédito, com verificação de aprendizagem. Sei que no começo muita gente escreveu, aí quando teve a verificação, olha, você vai ser avaliado, esse número diminuiu um pouco. Mas está tudo relacionado. Se eu perguntar quantos nesse curso de contabilidade pública, com toda a parte conceitual e de aplicação, quantos e quais foram? Se Vossa Excelência no ex-demanda, Vossa Excelência recebe ainda hoje com nota com todos os servidores. Eu não tenho dúvida com relação a isso. O nosso trabalho, o problema maior é dos funcionários que não querem. Tem muitos que já estão na parte de aposentadoria, não querem mais aprender, e do jurisdicionado com relação à demanda. Esses anos que Vossa Excelência passou, que a gente passei na escola, que eu passei na presidência, estou voltando, eu não tive uma demanda de município com relação a curso. Isso eu digo na AMA, já disse várias vezes. É um absurdo, onde a gente está com as portas abertas para receber qualquer tipo de demanda, não é? Devo também, Excelência, fazer uma retificação, que eu acho que atenderam ao seu pedido. Nessa gestão já nos encaminharam solicitando então, tá atendendo, graças a Deus. E já está na idade de programação da escola. Vossa Excelência vai ter a demanda, se consolidar aquele curso com a parceria da Secretaria de Fazenda, aí vai ter serviço. Eles estão muito preocupados inicialmente com essa social, e também o tribunal devia se preocupar, que em 2020 é obrigatório, viu, gente? Obrigado. Vamos lá, esses quatro itens que foram colocados, né? É suficiente para que a gente possa ter, no mínimo, uma proposta para aprovação, se todos concordarem, continue. Rodrigo. Pode falar. Senhor presidente, eu acho que só o critério de relevância populacional a gente pode limitar a auditoria só a municípios com a grande renda e excluir municípios pequenos que possuem problemas crônicos que a gente sabe, que a gente conhece, inclusive com operações da Polícia Federal, do Ministério Público Estadual. Era o único critério que eu, com a dívida vênia, discordaria. Os demais eu concordo com todos. Você que discordia das grandes receitas? Das grandes receitas. Só esclarecendo, eu acho que essas grandes receitas não é no intuito de excluir os que têm poucas receitas, porque eu acho que eles entrariam nos outros halls, isso, das outras seleções. Mas, por exemplo, um município como Arapiraca ou outro município que possa gerir grandes rendas, eu acho que tem uma relevância, enfim, mas faz parte da sua função, né? É Maceió, Arapiraca, isso. Eu acredito que dentro de uma matriz de risco acaba mitigando os municípios pequenos, né, que tem uma relevância muito grande para a auditoria do tribunal, né, para apurar essas irregularidades. Com relação a desse critério, os demais eu concordo integralmente. Bom, tendo essa divergência, vamos colocar então em votação uma divergência do Rodrigo e a proposta da conselheira Raquel. Como vota a conselheira Maria Cleide? Senhor presidente, como em outro item que vem a seguir, que temos, né, a questão dos municípios que estão sendo investigados, eu acho que, de qualquer forma, não deixaríamos de contemplar os menores municípios que tiverem algum tipo de ação, algum tipo de investigação. Eu acho que a ideia da conselheira Ana Raquel, ela consegue atingir o nosso objetivo.
Eu só me preocupo um pouco com a questão da diretoria, a capacidade que vão ter um pouquinho de trabalho a mais com relação a esse último item que foi da aplicação no índice da saúde e da educação. Vai ser um pouco mais trabalhoso. Mas a proposta não é ele fazer a minúcia para ver se dá ou não. Seria uma ele forma mais... levantar aquele que está cumprido, vai cumprido, vai entrar no rol, entendeu? Não, mas eu concordo, só quero assim, salientar que vai ser um porque se ele pouquinho... for fazer o levantamento, aí... É isso, mas não tenho dúvida que a diretoria conseguirá fazer, sim. Mas eu acho que o critério indicado aqui pela conselheira Raquel, o conselheiro Rodrigo, acho que dá para a gente dar impulso, sim, com todas as vênias ao conselheiro. Quer falar? Alberto, quer falar? Depois não. Pode falar. Por gentileza, só porque eu acho importante para contribuir aqui nessa questão. Como os nossos recursos, todo mundo já sabe, são escassos, né? E houve uma auditoria coordenada pelo TCU do recurso do Fundef, aplicado pelos precatórios do Fundef, né? E o nosso tribunal fez essa auditoria no município de Arapiraca, Feira Grande, Boca da Mata, Traipu, Estrela de Alagoas e São José da Tapera. E eu informo isso porque, já como nossos recursos são escassos, para não haver um retrabalho nesses seis municípios fora, entendeu? Caso venha a recair sobre eles, não seria necessário. Já tem um procedimento. Já teve um procedimento. Exatamente. Tá certo? É isso. Vocês vão ser aqui, já foi vencido no crédito isonômico, né? Então, aqui não vai precisar a Raquel fazer uma súmula para me convencer, mas excelência, você quer dar informação aqui, e eu compartilho um pouco, não vai muito, da preocupação da conselheira Cleide. Mas aqui eu quero registrar que solicitei da diretoria competente informações a respeito de servidores da casa. Não vou falar do salário de ninguém, evidentemente, mas me informaram formalmente que hoje no tribunal nós temos 62 analistas de contas, temos 123 técnicos de contas e 130 auxiliares de contas, isso na ativa. E também me foi encaminhado nominalmente que na DEFAFON há 27 servidores. Evidentemente, eu não vou me intrometer na gestão de Vossa Excelência, muito menos no trabalho da diretoria. Mas ainda acredito que a equipe de auditores que temos aqui, que selecionaram 12 técnicos, vamos dizer, menos da metade do pessoal que está lá lotado. Então, até para que nós possamos ganhar agilidade e possamos cumprir esses prazos, que é importantíssimo, Excelência. Porque Vossa Excelência sabe, nós temos um estoque processual de análise e, consequentemente, de julgamento gigantesco. Eu solicitaria uma sugestão, já concordando com a proposta aqui, respeitando a ideia do conselheiro Rodrigo, me unindo à proposta da conselheira Raquel com a questão da exclusão, lembrado pelo doutor Alberto, que mais servidores possam ser aproveitados para que aumentemos as equipes de fiscalização. É uma sugestão, se for possível. Eu aqui não vou pedir algo que não seja factível, senhor presidente. Eu agradeço. E aqui entendo que a sugestão da doutora Raquel, nesses 5 pontos que foram abordados, é um começo. Já que me assumindo o papel de, daqui a pouco, ser o responsável, ou no sentido ainda questão da escola perseguir a matriz de risco de início, mas sem deixar de escurar de qualquer outra modernidade que possamos trazer, senhor presidente. Obrigado. Conselheiro Fernando. De acordo, presidente? Qual das duas? Essa é uma ação que foi... Porque, na verdade, senhor presidente, eu estou irmanado com qualquer atitude que venhamos a fiscalizar os municípios. O que rogo, o que fico torcendo muito, é que nós cheguemos a cabo, que venha uma boa auditoria, que nós possamos instruir bem os nossos processos para que possamos fazer o julgamento. Mas qualquer proposta que tenhamos no sentido de agilizar o tribunal, eu me irmano a ela. Eu vou fazer um ato desses critérios. Isso.
Tá bom. Então, o conselheiro Rodrigo foi vencido com a proposta, ficou... Senhor presidente, Pois não, conselheiro Rodrigo. já que ficou definido que seria uma matriz de risco e relevância, seria interessante que essa matriz ela fosse devidamente... porque a aplicação do critério da seletividade, né, na auditoria, na fiscalização dos municípios do estado de Alagoas, um critério objetivo. Né? Vamos fazer um ato da presidência dando desses critérios. Seria como essa os a atos sugestão. os critérios que foi aprovado pelo Pleno para que fosse executado para esse calendário de 2019. Aqui a gente está aprovando 2019? Não, para fazer em 2019. Fazer em 19. mas é referente a outros Lógico que é anos. 2018, né? Tá. A gente vai fazer 18, mas em 2019. Aqui é 17, 18. Pode tá? ser 19? Vamos fazer 18. Não, é porque, excelência, a gente não pode nem fazer de 18, só podemos fazer de 18 a rigor. Mas aí eu estou confundindo as coisas, conta de governo com conta de gestão, independente disso. Mas seriam, na verdade mesmo, auditorias em 2019, né? Embora se faça em 2019, com relação a períodos passados, 17 e 16. Aliás, desculpe, 18 e 17, né? Que são os mais recentes. Eu acho que é importante ficar definido Só que aí isso. vão pegar apenas diferentes, né? Não, são 2 anos. 2017. É 17 e 18. No primeiro está 16 e 17 aqui Aí nesse. seria então 18 e 19. 17 e 18. 17 e 18. 17 e 18? Porque 19 ainda vai haver. 19 e 20 vem depois. É o segundo, então tem 17 e 18, não é isso? Então a gente vai fazer um ato com relação a isso. Bom, definido, eu acho que a minha pauta hoje foi maior do que todos aí. Mas resolvido isso, então, pela ordem, para a conselheira Rosa, conselheira Maria Cleide, para Presidente, eu não tenho pauta para o dia de hoje. conselheiro Anselmo. Senhor presidente, senhoras conselheiras, senhores conselheiros, ilustres membros do Ministério Público, que fiz junto à Corte de Contas, excelência, trago o processo 9618 de 2005, é uma auditoria, aqui apelidada por nós de dispersão em loco, ocorrida no município de Jaramataia, no exercício financeiro de 2004. Excelência, a auditoria foi feita através do ofício OGP 311 de 2005, Gabinete da Presidência. Da auditoria originou-se o relatório AFDEFAFON 114, 2005, que conclui pela aprovação dos atos de gestão do senhor José Alberto Barroso Barreto, apesar de terem sido apontadas as seguintes ocorrências. Apesar de tudo que eu vou falar aqui, o relatório veio pela aprovação. Inexistência do setor de patrimônio, ausência de controle contra os materiais de distribuição gratuita, não realização de licitação para a compra de combustível, fracionamento de despesa, inobservância da ordem cronológica das licitações, inobservância do prazo mínimo para a publicação do aviso de edital e não envio dos procedimentos licitatórios ao tribunal. Apesar disso tudo, o relatório veio pela aprovação. Desses itens, nós fizemos análise e alguns se mantiveram, outros não. A exemplo, a questão da ausência contra o controle de materiais de distribuição gratuita. Há apenas um parágrafo com a afirmação. Nada mais é explicitado, comprovado, então prejudicou a nossa análise quanto a esse item. No mais, resumindo, excelências, e eu posso aqui também entrar em detalhes, caso vossas excelências assim entendam, eu trago para essas determinações de praxe que, em regra, observe-se a legislação que rege a matéria quanto ao envio da documentação para o tribunal, aos preceitos da contabilidade pública, da 4320, e também da norma maior que rege os procedimentos licitatórios ou até quando os mesmos não são utilizados. E trago o voto aqui para que julguemos irregulares os atos de gestão
em virtude de a inexistência do setor de patrimônio no ente, no município. Os técnicos apontam a inexistência do setor de patrimônio no município à época e que os bens adquiridos são incorporados ao patrimônio no final do exercício, quando da elaboração do balanço patrimonial. Justificativa. O gestor não apresentou justificativa. O levantamento dos bens móveis e imóveis, inventário, tem a finalidade de proporcionar conhecimento sobre a formação patrimonial da administração pública e eventual controle para a sua conservação, inclusive, mas atualmente com regra prevista na LRF, que se isso não foi feito, até outros gastos para aquisição ficam prejudicados. Primeiro tem que se verificar isso para depois se adquirir outros bens. Tendo em vista o que dispõe aqui, me ative apenas aos artigos 94 e 96 da Lei Federal 4.320 de 64, sendo inclusive informação necessária não só a elaboração do balanço patrimonial, já que este advém da elaboração da própria DVP. É ela que demonstra isso de forma explícita. O TCU, no Acórdão 1534 de 2009, relator ministro Augusto Nardes, dispôs que a realização de inventário físico anual dos bens é tarefa indeclinável ao administrador público, que estará sujeito a todas as penalidades previstas em lei no caso de omissão, e cujo procedimento pode ser realizado com a participação dos próprios responsáveis pelos setores incumbidos à guarda, adotadas as medidas adequadas de controle e fiscalização. Quanto à questão do apontamento 2, da distribuição gratuita, como eu falei aqui, o gestor também não apresentou manifestação, mas a análise ficou prejudicada em virtude de não ter elementos maiores, sequer indícios, para que eu pudesse me posicionar sobre o feito. O segundo item de reprovação, a inobservância do prazo mínimo entre a publicação do edital e a abertura das propostas. Foi feito um procedimento, o prazo mínimo era de 15 dias. Não só não se respeitou os 15 dias, como foi feito certame 2 dias antes de concluir o prazo. Então, é algo que está previsto na lei, é uma desobediência grosseira ao que dispõe o nosso sistema jurídico quanto a esse tema. Além de contratações diretas em desacordo com os artigos 23, inciso 1A e inciso 2A. Artigo 24, incisos 1 e 2, todos da Lei 8.693, desculpem, e também da compra direta de combustível em desacordo com os artigos 2º, 23, inciso 2º, a linha B, 24, inciso 2º, todos também do mesmo normativo. Eu posso resumir esses dois últimos em razão de contratações diretas que, em muito, ultrapassados os valores de dispensa pelo valor, sendo obrigado à instalação de procedimento licitatório, convite, dispensa, concorrência, pregão, que aqui eu não me referi porque não tem a situação, e também, por, em alguns casos, se contratar através de convite, quando pelo valor aqui comprado, pela quantidade pelo valor, estaria num processo, no mínimo, de tomada de preço. Então, em virtude dessas desobediências, não tem outra solução que não traga o voto pela reprovação desses atos. Esse último em que me refiro, o senhor Otávio Lessa não é muito fã dessas pesquisas que eu faço, mas eu aqui, por desencargo de consciência na relação de combustível, eu quero chamar a atenção de Vossas Excelências que o município ele gastou em combustível sem licitação, à época, cerca de R$350 mil, no quantitativo de 83 mil litros de gasolina e 125 mil litros de óleo diesel, segundo ele, para a frota mantidos pela prefeitura. Tem um aplicativo gratuito em que às vezes você consulta a placa do carro, é o Sinesp. Não só placa, também armas e uma outra coisa. Então, já que estavam fazendo análise, talvez na época não existisse, mas não foi fundamental que nos levou a decidir
de uma forma ou de outra, mas é só a título de argumentação. Dentro dos municípios, dentre os automóveis, os carros, ele faz referência a um ônibus de placa MUD 9511 e uma ambulância de placa, até sugestiva, MEU 0479. E a gente pesquisando nesse aplicativo, verificou cadê a parte aqui? Verificou que, na verdade, o ônibus e a ambulância não eram nem ônibus e nem ambulância. Só um minutinho. Eram, na verdade, está aqui. Na verdade, o MUD 9511 ônibus e o MEU 0479 ambulância se referem, respectivamente, a um veículo. O que era caminhão, na verdade, era um Corsa de cor vermelha do ano de 97, e a ambulância era um Siena de cor prata, ano 2004/2005. E a gente, acho que semana passada, a gente viu uma operação aí com relação a gastos de combustível, gastos milionários. É a questão que eu trago para argumentação, mas, na verdade, trago o voto pelo julgamento irregular dos atos de gestão, novamente, aqui, repito, inexistência do setor de patrimônio, inobservância do prazo mínimo entre a publicação do edital e a efetiva realização do procedimento licitatório, contratações diretas desobedecendo o valor mínimo e compra direta de combustível sem utilizar o procedimento licitatório obrigatório, que pelo valor não poderia ter sido o convite, como foi aqui. Senhor presidente, em função disso, esse é o meu posicionamento. Doutor Ricardo. Senhor presidente, senhores conselheiros, trata-se de inspeção in loco, relatada pelo eminente conselheiro relator, da qual não houve a manifestação ministerial nos autos em razão do exercício anterior a 2010, em que diversas irregularidades são apontadas relacionadas a atos de gestão da municipalidade. Nesta oportunidade, o Ministério Público entende, pelo que foi exposto pelo eminente relator, que realmente são graves os atos mencionados, no sentido de que, em relação a essa inspeção, a essa fiscalização, deve ocorrer o julgamento pela irregularidade. Destacando ainda também a questão em relação às contas de governo, que, no nosso sentir, elas também poderão sofrer uma repercussão em relação a isso. Obviamente que a atuação, no caso dessas contas de governo, é de outra natureza e, no caso concreto, o eminente relator se refere aos atos de gestão. É o parecer, senhor presidente. Em discussão, Excelência, discussão, permita só complementar, e inclusive nos outros dispositivos que se faça, conforme foi aqui deliberado, que se faça a junção ao processo de prestação de contas, caso ainda não julgado, e outras providências, inclusive adotando aqui o entendimento do doutor Rodrigo, que quanto a gastos que não podemos identificar seu quantitativo e verificar dano, que fosse aberto procedimento normal para que se faça a verificação, mesmo adiantado no tempo. É só que eu, complementando o voto que está no dispositivo. Ok. Em discussão, processo relatado pelo conselheiro Anselmo Brito. Senhor presidente, Pois não, com a eu palavra. queria fazer só uma pequena observação, essa que já foi feita pelo conselheiro Anselmo Brito, da gente converter o julgado em tomada de contas especial. O fato ele é muito grave, mas eu também queria fazer uma observação quanto ao primeiro ponto, que é a inexistência do setor de patrimônio do município. Eu entendo que apenas julgar irregular as contas é muito pouco. A nossa responsabilidade como tribunal é de mudar essa realidade. E qualquer atuação nesse sentido, ela acaba ficando prejudicada pelo fato de que a gente está atuando de forma muito intempestiva. Nós estamos diante de uma prestação de 2005.
Portanto, acabamos nos tornando responsáveis por essa impossibilidade de resolver o problema administrativo daquela municipalidade. Portanto, acredito que esse exemplo nos deixa claro que a gente precisa atuar de forma atual, né? De forma concomitante, no intuito de não só julgar e regular as contas, que, como eu digo, acaba sendo muito pouco, mas de também mudar a realidade daquela municipalidade. Essa observação, senhor presidente. Terminada a discussão em votação. Conselheiro Fernando. Com o relator, senhor presidente. Conselheiro Rodrigo. Com o relator. Conselheira Rosa. Com o relator. Conselheira Cleide. Acompanho o relator. Conselheira Raquel. Aprovado. Senhor presidente, trago o processo 5655 de 2007, novamente. Deixa eu verificar, não, isso aqui são contas de gestão, desculpa, eu estava confundindo o processo. São contas de gestão do prefeito do município de Pindoba, exercício financeiro de 2006, e trago, excelência, dentre outros achados, voto no sentido que o tribunal, emitindo o seu parecer prévio, o faça orientando a Câmara a rejeição das contas do referido prefeito, em virtude de não envio do anexo de metas fiscais e riscos fiscais, aliás, no envio do anexo de metas fiscais, corrigir essa parte bem aqui, metas fiscais, ao invés de riscos fiscais, junto à LDO para 2006. Autorização para abertura de créditos suplementares na LOA, divergente do que dispunha a LDO, uma vez que a LDO ela tem aí uma influência na elaboração da LOA, inclusive orientando como deve ser feito. São patamares diferentes e verificamos que, apesar do gestor não ter aberto créditos adicionais, doutor Rodrigo, na LOA de 50% e na LDO de 40%, ele abriu em torno de 44%, ultrapassando o limite, no entanto, sem revogar ou sem alterar a LDO. Então, desconforme, abriu crédito adicional sem autorização legal, e aí eu considero que a LDO ela tem preeminência sobre a LOA. Divergência de informações nos decretos de abertura dos créditos adicionais, e aqui eu os coloquei entre aspas, do Poder Executivo, porque, na verdade, tem muito crédito adicional aberto, travestido de remanejamento, transferência, que não é matéria a estar presente na LOA. E eu vou dar apenas um exemplo da relação dos créditos adicionais que ele manda para o tribunal. Ele diz que suplementou e anulou em quase 3 milhões o orçamento. As cópias dos decretos encaminhadas, na verdade, ele suplementou 1.700.000 no geral e anulou 2.300.000. A rigor, nenhum problema, que ele suplementou muito mais do que anulou, trouxe uma economia. Mas quando vamos individualmente considerar a situação, há decreto em que há suplementação maior que anulação. Há uma impossibilidade para que isso seja feito. E, como eu disse, há casos em que há a caracterização de remanejamento. Vou aqui dar um exemplo. No decreto 236 de 2006, ele anulou da saúde R$15.000 e da agricultura R$105.000, total R$120.000. E suplementou o gabinete do prefeito, administração e assistência social, baseado na autorização da LOA, o que é uma impossibilidade, que é proibido, inclusive, constitucionalmente. Então, é um exemplo que resta claro essa situação. Inclusive, temos precedentes da lavra do conselheiro Sérgio Maciel, trazendo reprovação em função disso.
na observância do princípio de exclusividade, claro que é decorrência, né, que na lei orçamentária só se deve tratar de receita e despesa. Umas nós prevemos, outras nós fixamos. Qualquer matéria estranha, salvo a exceção permitida constitucionalmente, é corpo estranho, a lá está registrado. Também registramos um déficit orçamentário, que, como já foi discutido aqui anteriormente, mas, doutor Rudi, que um equilíbrio financeiro revela aí um descumprimento de metas fiscais. Quase que, posso afirmar em 100%, que quando há um déficit orçamentário, há, invariavelmente, um descumprimento da meta fiscal avançada. Como já disseram aqui no pleno, realmente não está na lei dizendo qual é a meta fiscal. Aqui é um pouco pior. O gestor mesmo, ele se dá a meta quando manda o anexo pela LDO, que não foi mandado. Nós verificamos através de outros demonstrativos que, a rigor, deveriam estar lá nessa meta fiscal na LDO. Então, em função disso também, pelo déficit orçamentário, a gente está trazendo como item. Aqui o ponto, excelência, você falou antes da discórdia, o descumprimento do limite mínimo constitucional. Aqui, por lealdade, inclusive, dos cálculos em que nós fizemos, nós tiramos do valor da despesa com educação a manutenção da educação, na verdade, da Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, é uma só. Tivemos condição de verificar se realmente tudo que está lá foi só relativo à educação. Nós retiramos cerca de R$ 697 mil, assim o município cumpriria apenas 14 inteiros e 77 centésimos%. A considerarmos, como tem a divergência aqui no pleno, esse valor, o município cumpriria o percentual de 31 inteiros e 96 centésimos%. Faça esse registro. E também as despesas com o pessoal do município, ele ultrapassou em muito os percentual mínimo exigido por lei. Aqui, o percentual foi na ordem de despesa com legislativo, 2,91, agora a despesa com o pessoal do executivo montou em 61 inteiros e 29%, razão de trazermos também a reprovação em função desse dado. Então, excelências, resumidamente, a grosso modo, foram essas situações, com essas rápidas explicações que me levaram a ter esse posicionamento quanto à emissão de parecer prévio pela rejeição das contas do referido prefeito. Como voto, presidente? Doutor Ricardo. Senhor presidente, senhores conselheiros, trata-se de parecer prévio relativo à Prefeitura de Pindoba, exercício 2006, em que não houve uma manifestação ministerial em razão do exercício anterior a 2010, no qual o relator aponta diversas irregularidades passíveis de configurar a rejeição das contas. Nesta oportunidade, o Ministério Público, diante do que foi exposto pelo eminente relator, manifesta-se oralmente no sentido de que seja emitido parecer prévio pela rejeição também, senhor presidente. É o parecer. Em discussão, o processo relatado pelo conselheiro Anselmo Brito. Senhor presidente, queria apenas Rodrigo. fazer pequenas observações quanto ao voto. Na essência, eu acompanho o relator, já antecipando meu voto, mas eu queria fazer algumas observações com relação a alguns pontos de controle que eu acabei achando relevantes. Primeiro ponto de controle quanto ao remanejamento, isso é um ponto de controle nosso e nós estamos aderindo ao voto do conselheiro Anselmo. Com relação à suplementação sem autorização legal também, é um fato grave, aí seja a rejeição das contas. No que se refere ao déficit orçamentário, nós entendemos que ele por si só, quando não caracterizado o descumprimento das metas fiscais, ele não ensejaria a reprovação das contas e esse ponto acaba ficando prejudicado pelo não encaminhamento por parte do gestor. No que se refere à educação, eu divido do conselheiro Anselmo também.
nós entendemos que a atividade meio, o financiamento da atividade meio é essencial ao exercício da atividade fim, é considerado despesa com educação, né? E um ponto que nós ficamos em dúvida no que se refere à despesa com pessoal, se aquele percentual de 61% ele foi declarado pelo gestor no seu relatório de gestão fiscal, ou se foi algo encontrado, um achado do gabinete do conselheiro Anselmo Brito. Excelência, essa informação ela foi tirada dos anexos 2 do processo 5655 de 2007 e do anexo 11 do mesmo processo, onde o gestor informa os valores. Tá, então, eu não vou pedir vista dos autos para verificar se a informação consta no relatório de gestão fiscal. Eu vou dar por prejudicada a minha análise com relação a esse ponto, porque eu considero a informação declarada ao longo do ano pelo relator no relatório de gestão fiscal. Pode parecer uma mera burocracia, mas não se trata, né? Se trata do valor que ele encontra a partir do controle que ele, como gestor, faz. Se ele está entendendo que está dentro do limite, né, cabe ao tribunal fazer esse cálculo, né, de forma heterônoma e mostrar para ele, através dos alertas, que ele não está cumprindo o limite de despesa com pessoal. Então, de antecipando meu voto, eu estou acompanhando o relator, divergindo apenas no que se refere ao déficit orçamentário e à despesa com educação. É só aqui os anexos, senhor conselheiro, são os anexos 11 e anexo 2, todos da Lei Federal 4.320, onde o gestor ele discrimina e nós, evidentemente, elaboramos os cálculos com base nas informações encaminhadas por ele. Continua a discussão. Votação. Conselheiro Fernando. Senhor presidente, eu sempre digo que temos algumas divergências com relação ao ponto de controle, mas realmente o relatório que o conselheiro Anselmo nos apresenta nos leva realmente a uma reflexão da rejeição das contas, não obstante algumas semelhantes que tenho com relação a alguns pontos de controle, a exemplo da atividade de meio da educação, que nós também temos a tendência de considerar isso como despesas de educação. Mas, como sempre digo, nós não podemos, eu não tenho nem capacidade, nem alcance de estar verificando todas as contas das divergências totais. E com ausência também do judiciário com relação a levantar algumas contra-argumentações que não fez, eu acompanho o conselheiro relator. Conselheira Rosa. Acompanho o relator, presidente. Conselheira Raquel. Senhor presidente, no mérito eu acompanho o conselheiro Anselmo pela rejeição, mas com relação à educação e aos gastos da secretaria, eu tenho uma posição que eu acho que fica entre a do conselheiro Anselmo e do conselheiro Rodrigo, que eu acho que existem algumas despesas executadas pela Secretaria, tanto de Saúde quanto da Educação, que são essenciais para as atividades de educação e de saúde e que devem constar para fins de limite, mas que outras não. Como no caso concreto, a diferença é muito pequena quanto ao alcance desse mínimo, 14,75, e como considerando essas despesas da Secretaria, o limite aumenta para 31%, eu considero que há, por uma questão de razoabilidade, entendimento de que há nessas despesas o suficiente para estar constando. Então, eu prefiro entender que, com relação a essa despesa de educação, ele alcançou, mas, no mérito, eu voto pela rejeição das contas. Ok. Estão aprovadas. Excelência, aí eu fui vencido na educação por 3 votos a 2.
Com relação à educação. É que esse parâmetro só Vossa Excelência que vai ainda ficar- vem vai até ficar- a gente conseguir formular e Não, criar porque vai ficar registrado, eu vou fazer constar aqui, Excelência. Conselheira Rosa. No que diz respeito à educação, nós também divergimos num ponto com Da relação educação. do conselheiro Anselmo, no sentido de que nesse percentual, né? no que deve ser incluído ou não, mas como no mérito eu entendo que pela rejeição não achei necessário o registro. Ok. Então fica só vencido com relação ao item educação, porque o restante dos conselheiros considera que tem que ser incluído nas despesas para que alcance o índice e ser computado como um índice de gasto com a educação, a parte e meio da secretaria. Excelência, eu aqui no meu voto disse fazer uma correção quando eu envio os relatórios as metas fiscais e dos riscos, não se faz correção nenhuma. Quanto a este último, eu vou fazer constar no meu voto, aqui no dispositivo que fui vencido, com a divergência aberta pelo conselheiro Rodrigo, acompanhar pelos demais, para ficar uma coisa bem informativa quanto da publicação, acho mais conveniente. E já chega a Vossa Excelência para que se dê os encaminhamentos necessários. Por derradeiro, eu tenho um processo 627 de 2013, é um dos processos em que fazemos aquele controle da gestão, porque no plenário, porque foi vistas de Vossa Excelência, e como aqui o contrato de 2012, aqui não teve mudança de relatoria e hoje seria com a conselheira Rosa, e eu tinha na gestão passada, mas aqui eu resolvi trazer um voto escrito. É um contrato de 2012, na ata de registro de preço, modalidade pregão eletrônico, número 40 de 2012, o objeto, aquisição de 30 computadores, no valor de R$ 66.300. Contratante Algás, contratado Plugnet Comércio e Representação Limitada. A publicação se deu normalmente, o Ministério Público atuou através do despacho aqui inicial 180 de 2015 e novamente no parecer 1136 de 2017, e para que fizéssemos aqui, Vossa Excelência, para o seu voto, fizesse o registro com a ressalva para que fosse observado um decreto estadual quanto à possibilidade dos caronas também comprar de computadores utilizando essa ata. Eu, no processo, lembrei-me porque que eu tinha pedido vista, justamente porque o decreto limita em 5 as caronas. Aí me lembrei que o tribunal tinha vários contratos com a Plugnet. Aí eu fui, será que era da mesma época? E como são vários, eu fiquei naquela, será que a entidade autorizou mais do que deveria? Mas, na verdade, são contratações diferentes com relação a outros anos, inclusive. E sendo assim, Excelência, eu acompanho o voto de Vossa Excelência em toto, que julguemos o ato regular, com a ressalva. Aqui a nossa ressalva é apenas que, quando encaminho os procedimentos administrativos para cá, o façam de forma total, a fim que se evite diligências desnecessárias, e também que observe a previsão, no caso, de constar no edital das atas de registro futuramente do limite máximo de adesões na legislação, conforme o decreto citado, artigo 14 do decreto estadual, à época 3744 de 2009, já existindo atualização em 2013, já uma outra atualização. Então, eu estou acompanhando Vossa Excelência pela registro com ressalvas. É como voto, senhor presidente. Senhor presidente, nos autos houve manifestação ministerial por meio do parecer 627/2013, no sentido da regularidade com ressalva, justamente porque, embora constasse no edital a possibilidade de adesão, não havia a limitação do quantitativo conforme o decreto mencionado pelo eminente relator. É importante, inclusive, esse entendimento da Corte,
porque ao tempo em que ele permite a adesão às atas de registro de preço, que é algo que chegou a haver uma certa discussão, mas que hoje já está praticamente pacificado no âmbito das Cortes de Contas de que é possível, mas ele impõe alguns limites relacionados à previsão no edital, no sentido de permitir que haja uma ampla competitividade e de todos aqueles interessados saberem que, vencendo esse tipo de certame, terá a possibilidade de as adesões serem realizadas e os quantitativos ficando claros, ficando evidenciados dessa maneira, a competitividade fica assegurada. Então, senhor presidente, eu me manifesto nos termos do parecer do colega, ratificando nesta oportunidade, no sentido da regularidade com ressalva em razão dessa omissão parcial no edital, senhor presidente. É o parecer. Em discussão, o processo relatado pelo conselheiro Anselmo. Senhor presidente, só queria confirmação com o doutor Ricardo. Ele falou, 11/3 de 2013, a data do parecer ministerial. É 13 ou 17, excelência? O processo é 627/2013. O parecer é 11/36 de 2017. Ah, perfeito. Do colega Gustavo Santos. É porque eu procurei aqui e não achei. É o me equivoquei, eu acho que eu mencionei o processo no lugar do parecer, mas é isso mesmo. Só excelência, está certo, correto. Terminada a discussão, em voto. Conselheiro Fernando. Conselheiro Rodrigo. Conselheira Rosa. Com o relator. Conselheira Raquel. Senhor presidente, só confirmando, não houve nenhum voto na oportunidade do processo? Não foi pedido vista. Antes dos votos. Ok, então, com o relator. Aprovado. Excelência, sem mais processo para hoje. Pela ordem, conselheiro Fernando. Senhor presidente, senhores conselheiras, senhores conselheiros, senhor Ministério Público, trago para relatar o processo TC de número 471 de 2015. É uma consulta formulada pela senhora Larissa Melo Alcântara Falcão, procuradora do município de Jacaré dos Homens. Trata-se de consulta formulada pela procuradora daquele município acerca da possibilidade de utilização de recursos da complementação da União que fazem parte do montante estabelecido pela Portaria Interministerial número 19/2013, com recursos a serem consolidados em 2014, para quitar débitos com a folha de pessoal referente aos meses de dezembro de 2014 dos professores, dos 60%, bem como aquele relativo ao transporte escolar, empenhadas e inscritas em restos a pagar. Recepcionado o processo do tribunal, foi encaminhado ao gabinete dos auditores, o eminente conselheiro substituto, doutor Alberto Pires Alves de Abreu, emitiu o parecer número 108/2018, pugnando pelo arquivamento do feito ante a ausência de requisitos de admissibilidade. Em seguida, o processo foi remetido ao Ministério Público de Contas, que emitiu o parecer número 23 de 2019. É o relatório, senhor presidente. Doutor Ricardo. Senhor presidente, senhores conselheiros, trata-se de consulta formulada pela senhora Larissa Melo Alcântara Falcão, procuradora jurídica, e na qual ela questiona a utilização de recursos da complementação da União. Na oportunidade, o colega procurador-geral manifestou-se no sentido da inadmissibilidade da consulta, tendo em vista que a condição de procuradora não atenderia ao requisito da legitimidade. E, portanto, nesta oportunidade eu ratifico, reitero a posição do colega pelo não conhecimento da consulta. É o parecer, senhor presidente. Senhor presidente, essa é uma situação extremamente simples de se identificar, uma vez que a consulente não preenche os requisitos para que seja processado esse processo, essa consulta. Então, diante do exposto, voto no sentido de não conhecer a consulta formulada com fundamento no artigo 6º e 189 do regimento, tendo em vista a ilegitimidade da parte consulente para determinar o arquivamento do processo. Assim como voto, senhor presidente. Em discussão, o processo relatado pelo conselheiro Fernando. É só uma observação que eu achei até engraçado. Nós estamos, pela inexistência de um critério mais rigoroso para a admissibilidade de consulta, das consultas, nós estamos recebendo uma consulta de um órgão consultivo do Poder Executivo Municipal.
né, a Procuradoria Jurídica, que cabe prestar assessoria jurídica aquele poder, acaba nos consultando, né? Eu estou acompanhando, já também antecipando meu voto, o voto do conselheiro relator, senhor presidente. Conselheira Rosa. Excelência, Conselheiro. a recusa em fato da concretude, porque se for procuradoria, a gente pode entender que seria a figura do prefeito, né? Mas, não é uma... É a procuradora que faz, que formula essa... Em nome dela. Em nome dela. Em nome da ok. procuradora. Sem mais perguntas. Já que eu falei antes do meu voto acompanhando o conselheiro relator. Conselheira Rosa. Já votação. Já em votação. É votação. Acompanho o relator. Conselheira Raquel. Presidente, acompanho o relator. Eu gostaria só de fazer um complemento, que esse assunto sobre uso de recursos de complemento da União para pagamento de folha de pagamento, se eu não me engano, ele já foi trazido a pleno. E daí eu trago a importância de a gente ter essas consultas numeradas e publicadas no site, tanto para que nós tenhamos o controle, que possamos utilizar essas consultas aqui nos nossos votos, sem ter que nos delongarmos demais na fundamentação, no mérito, quanto para o jurisdicionado. Muitas vezes ele pode acessar e dar ampla publicidade desse instrumento nosso para eles também, né? É só esse o registro que eu faço. Eu inclusive, faço fazer. coro com a observação da conselheira Ana Raquel. Inclusive, isso já foi tema debatido nesse plenário em outras consultas semelhantes que nós já pugnamos para que isso seja amplamente divulgado, o entendimento desta Inclusive, consta de praticamente todos os votos, pelo menos dos meus, que eu já trouxe. Consta que se publique, que se numere, que se organize no site. Eu acho que é uma coisa Nós temos que fazer o cotejo com Então, o que está lá. deixa eu dar... Eu estava esperando a gente finalizar, mas essa semana nós vamos finalizar. Já vai com o assunto veio em pauta. Já o setor de TI já está abrindo essa página e nós vamos fazer o levantamento de todas as consultas e vamos implantar. A gente estava com dificuldade, era da numeração, né? Isso. Como é que a dificuldade que a gente está tendo, se a gente ia implantar, como é que a gente iria implantar? Porque ela tem uma numeração por ano, né? É aquela consulta. Aí a gente está, ou se ia ser uma sequência, número 1, número 2, número 3, entendeu? Continuamente. Essa dificuldade. Tanto a gente está abrindo as súmulas, e estamos abrindo 2 páginas no TI, a súmula e as consultas. Essa semana já vai estar aberta. Lógico que as consultas a gente vai ter uma dificuldade de verificar uma por uma, porque, inclusive, para ver que às vezes tem 2, 3 respostas, às vezes evoluiu de uma passada para uma recente. Nisso, acho que os conselheiros poderiam até auxiliar a presidência, presidente, mandando as 2 consultas que foram relatadas, né, para a presidência, para poder cooperar aí nesse processo de organização das consultas. Certo. Eu acho que para facilitar, eu não sei, eu ia trazer esse assunto depois, mas já que já veio, vamos tratar dele. Com relação à numeração. Senhor presidente, eu acho que é interessante para a excelência programar logo o resultado e aí mudaria a pauta. O resultado foi aprovado. Eu, inclusive, senhor presidente, encerro a minha relatoria, não tenho mais processo a relatar nessa sessão e posso, naturalmente, peço a Vossa Excelência que me perdoe a interrupção para completar o raciocínio de Vossa Excelência. E então, do final, a gente faz o fechamento. Passa aí o conselheiro Rodrigo. Senhor presidente, senhores conselheiros, senhor membro, senhoras conselheiras, senhor membro do Ministério Público de Contas. Senhor presidente, eu tinha a relatar processo TC 5374/2013. Na verdade, eu estou adiando esse processo, é uma consulta, estou adiando para a próxima sessão. E o processo 672/2016, que é uma representação, eu estou retirando de pauta, pois, na verdade, ele tem um pedido, uma exceção de impedimento do conselheiro Fernando, proposta por uma das partes interessadas no processo.
Então, diante disso, eu estou retirando o processo de pauta, nós vamos suspender a tramitação do feito, encaminhar a exceção ao conselheiro Fernando para que ele possa, dentro do procedimento previsto para esse tipo de processo, ofertar